essa situação, essa possibilidade de repasse de 17 milhões às empresas de ônibus. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Mais uma vez eu agradeço aí o convite para a gente poder ajudar a pensar, né, refletir sobre o que acontece e as saídas, né, desse grande problema. Esses dias você também acompanhou, eu me posicionei em relação ao transporte, mas sempre, Lincoln, olhando a situação que fica o usuário, né, porque o transportado, a pessoa que paga a tarifa e que necessita do transporte, ela já vem sofrendo de uma longa data, você sabe disso, você acompanha, você também questiona. Então nós estamos aí diante de mais um problema, por quê? Agora fazendo o papel do advogado do diabo para que as pessoas entendam, se também não houver o transporte, não houver o pagamento desse valor que está sendo colocado, a pergunta que fica é, o transportado ele vai ficar sem o transporte? Ou o transportado vai ter o transporte e ele vai ser reduzido, vai ter menos do que já tem hoje? Estamos aí há uma semana de paralisação desse transporte por conta da paralisação da cidade, e nisso o transportado está sofrendo, porque veja, Lincoln, a incoerência, falando também da questão do transporte. Muitas pessoas que estão sujeitas ao trabalho da própria prefeitura, a questão da educação, a merenda escolar, como que elas se deslocam para poder executar o seu trabalho? Isso não está sendo pensado, né, por parte da prefeitura. Então a coisa é muito mais grave. As próprias obras públicas, Lincoln, eu lembro, elas existem porque o transporte público hoje, ele tem esse perfil, esse tipo de operação, e em cima disso as obras aconteceram, estão paradas também. Então, eu penso que a gente tem que aproveitar esse momento e discutir, através da Câmara, a questão do valor, sim. Agora, a questão do transporte, desse modelo que existe em Ribeirão Preto, será que já não passou da hora de poder resolver na fonte, como você colocou no início, no contrato, para que não aconteça no futuro novamente o que está acontecendo agora e que aconteceu o ano passado? Eu lembro que já foi liberado também o valor para o consórcio, dentro da mesma discussão de aporte extemporâneo, fora da época. É muito grave. Eu acredito que deveria, Lincoln, ser discutido o problema de uma forma maior, não só pontualmente, que é importante desse valor, mas discutir exatamente como esse contrato está sendo cumprido e quais são as metas que ele atingiu para poder se justificar no prejuízo ou no lucro. Lembro também o seguinte, Lincoln, a própria arrecadação não é conhecida pela prefeitura. No início do ano passado ficou de fazer um levantamento de quanto estava a bilhetagem desse sistema e até hoje não sabe. Então eu pergunto, esse dinheiro, será que se for concedido para o transporte, ele vai ser suficiente ou ele sobra? Então, quer dizer, é no escuro, né? É votar no escuro. É votar no escuro. No ano passado, quando a prefeitura quis mandar 6 milhões de reais lá para o consórcio pró-urbano, a justificativa é que o subsídio seria em razão do transporte de estudantes. Só que não tivemos aula. Não teve transporte de estudante. Eu fico imaginando se a Câmara votasse aquele repasse, como que ficaria perante o Tribunal de Contas. O desembargador lá do auditor tribunal ia ver o projeto, mas peraí, são 6 milhões para o consórcio pró-urbano, justificativa, transporte de estudantes. Não tivemos transporte de estudantes. Esse projeto agora, de 17 milhões, quase 3 vezes mais, também não tem justificativa clara. O que as empresas apresentam como argumento, como números, não existe contraprova, ô doutor Ademar Padrão. Então é votar no escuro de novo. Exato. Então, Lincoln, mas veja, existe um contrato. Esse contrato tem as cláusulas. As cláusulas determinam a forma, né, da contrapartida e da receita. Então, quer dizer, eu penso assim, não tem como, matematicamente, não se chegar a um consenso, a um número. Então, o que acontece de fato? Por isso que eu estou dando aqui um passo um pouco fora do quadrado, que é só os 17 milhões, que é muito dinheiro, mas o que acontece de fato na prestação desse serviço, que é essencial. Realmente ele é essencial. Agora, a essencialidade do serviço, ela explica, mas ela não justifica essa situação do aporte agora de valores. Então, eu penso que a gente deveria aproveitar, Lincoln, e discutir realmente de frente a essa questão, sabendo exatamente o que acontece, porque nós, a sociedade toda precisa do transporte. Você bem disse há pouco, não é só o usuário que está pagando a conta, não. A cidade toda paga
quando é necessário socorrer o cofre público. Agora, a cidade também que não usa o transporte público, mas usa o trânsito, ela está sujeita às questões que decorrem do transporte público na parte operacional. Se você tem um transporte mal prestado, ou mal gerido, ou mal dimensionado, o trânsito fica nervoso, acidentes acontecem, então envolve aquele que não usa também o transporte público. Por isso que eu digo, acho que isso deveria ir além dos 17 milhões e tentar já resolver, no cerne da questão, o que está acontecendo em relação à prestação de serviço. Veja, Lincoln, somos aqui uma referência regional, Ribeirão Preto encabeça a região metropolitana. Poderíamos estar, inclusive, ajudando cidades menores a resolverem seus problemas, e a gente não está fazendo a lição de casa e ainda dando um mau exemplo para a região metropolitana. Então é nesse sentido que eu faço a minha crítica, porque eu acredito muito que pode melhorar. E eu sou um defensor de que a gente tem aqui na nossa região prestadores de serviços regionais, né? Porque quem conhece um pouco da área sabe o problema que é contratar gente de longe. Né? Então eu deixo aí essa reflexão. Resolver o problema sim é necessário hoje da transferência do valor, mas quando vai acontecer de novo? Daqui um mês, daqui um ano, daqui 6 meses? Aí voltam as empresas para a zona de conforto. O momento de definição é agora. Se eles estão alegando que tem toda essa dificuldade, e já há muito tempo há essa desconfiança, não tem a prova técnica, porque os números sempre são escondidos, é que essas empresas não conseguem cumprir o contrato que foi firmado em 2012. Aí eu te pergunto, doutor Ademar Padrão, se as empresas não conseguem cumprir o contrato em 100%, não cabe uma intervenção no transporte público de Ribeirão Preto? Lincoln, existe sim até na questão do direito administrativo, né, porque esse contrato ele não é um contrato necessariamente público, ele é um contrato um tanto híbrido, quando um prestador de serviço privado vem para poder realizar, para poder efetivar um serviço público. Então tem muitas vertentes aí que dão sim direito ao concedente, no caso o poder público, a prefeitura, de tomar atitudes administrativas. Ela tem que exercer a autotutela, que a gente chama, que seria todo o acompanhamento do sistema, e num certo momento que tiver uma anomalia, ela não só pode, como ela deve agir. Ela pode adotar várias medidas, inclusive de assumir o serviço que está sendo feito, até com a própria frota que está sendo apresentada pela empresa. Agora, o fato, Lincoln, eu digo de novo, isso não é uma coisa simples de fazer na parte operacional, porque aí temos que olhar o usuário vai sofrer muito se tiver que acontecer uma intervenção administrativa, com um tombamento de patrimônio, etc. Isso não consegue resolver de uma hora para outra, é traumático para a população. E aí, eu acho que o melhor mecanismo seria questionar, por exemplo, o Transep, que é a empresa pública que faz aqui o serviço de acompanhamento. Ela não faz o serviço de acompanhamento. Para que serve? Qual a função? Por que agora ela não se apresenta com números para poder subsidiar os próprios vereadores para eles saberem o que está acontecendo? Então, veja, existe um desarranjo nesse sistema e o usuário está sendo prejudicado mais uma vez. Ele vai ter problema, o usuário dando o transporte dos 17 milhões para o caixa da empresa ou não. Porque eu não acredito que, mesmo a empresa recebendo esse aporte, ela vai investir imediatamente em algo. Temos aí já uma redução de frota, correto? Então, assim, falo de novo, eu penso que isso aí tem que ser visto agora, não só pelo viés do numerário, Lincoln, mas pela questão do serviço prestado a bem da nossa cidade, do usuário em primeiro momento, mas da cidade no todo. Olha, e bem lembrado, né, a Transerp, que é quem deveria protagonizar a discussão, o embate, ela virou coadjuvante, sumiu, ela não está no embate da situação, né? A Transerp que tem o papel de fiscalizar essas empresas, né? A Transerp está lá para gerenciar o transporte e o trânsito de Ribeirão Preto e ela se omite da discussão sobre essa questão do transporte público em Ribeirão Preto. Nunca houve um momento tão propício para se discutir esse contrato das empresas, porque parece que vem uma espécie de chantagem por parte do consórcio Praurbano. Se não passar o dinheiro, não vamos pagar os motoristas, não vai ter transporte. O senhor acha mesmo que essas empresas abandonam a cidade, hein, doutor Ademar Padrão? E emenda outra pergunta. Se abandonarem a cidade, fica sem ônibus? Ou pode trazer ônibus aí, fazer uma força-tarefa até que se firme um novo contrato? Olha, Lincoln, pensando numa contratação emergencial, antes eu disse um pouco que a prefeitura poderia e pode exercer
dentro do seu poder de polícia administrativo voltado ao contrato, ela pode até assumir o próprio serviço. Só que a prefeitura não tem um plano B para isso, correto? Então, não vejo a prefeitura fazendo isso de uma forma direta. Uma contratação emergencial, você até vai encontrar alguém interessado em prestar o serviço, mas aí o desarranjo para o usuário vai ser enorme. Eu não vejo também uma viabilidade operacional que respeite o direito do usuário se tiver que fazer uma contratação emergencial. E, do meu ponto de vista, eu não acredito que as empresas não queiram continuar prestando serviço para a cidade. Só que o que eu interpreto, a minha leitura, é que esse contrato, ele chegou num ponto, assim, tão absurdo de cumprimento para os dois lados, que, na verdade, a empresa prestadora de serviço, ela tem o sistema na mão, ela quase que coage, dizendo, olha, se eu não receber também, não vou prestar lá algum serviço, eu vou até parar, né? Essa paralisação dias atrás, ainda que eu reconheço, é um direito dos trabalhadores, mas foi algo muito estranho, porque o próprio sindicato já vinha acompanhando a situação e de uma hora para outra, sem comunicação prévia de 72 horas, deflagra a greve. Então, Lincoln, é algo muito assim, estranho de se observar do ponto de vista técnico, né, falando da questão da legislação, do cumprimento de contrato, e eu não vejo uma saída para a cidade do ponto de vista de contratação emergencial. Não vejo. Então, assim, eu acho que isso tem que ser resolvido, sim, junto com a prefeitura e, paralelamente, o contrato para que as empresas prestadoras realmente apresentem qual é o grande ponto X da questão em relação à prestação de serviço. Né? Eu não vejo a vontade delas ir embora. É uma opinião minha aqui, pessoal. Agora, não pode também ficar desse jeito, como você colocou, senão vira, né, não só chantagem, vira coação, porque a cidade está refém. É coação, é coação. Né? E estão usando os motoristas, né, para conseguir o dinheiro para os patrões. Eu nunca vi isso. É o cachorro abanando, o rabo abanando o cachorro. Eu nunca vi isso. Né? As mensagens que eu recebi ontem, né, são estarrecedoras. Vamos lá, vamos pressionar, porque os nossos patrões precisam receber, senão não paga o nosso salário. Você já viu isso? É uma greve invertida, né? É um movimento invertido. Usa o funcionário para o patrão receber. Pelo amor de Deus. Ô, doutor Padrão, obrigado por sua participação aqui, viu? Lincoln, eu que agradeço. Um bom dia para todos que estão acompanhando o seu programa. Bom dia para o senhor. Ademar Padrão, advogado, especialista em transporte e trânsito. Olha, nunca houve um momento tão propício para se discutir esse contrato, né? Para se discutir esse contrato. 17 milhões. Aí fica todo mundo na boa, né, Nando? Vamos passar. Aí acaba a dificuldade, vai ter 50 ônibus por linha, não é isso? E outra, gente, se o serviço fosse bem avaliado, Nando, bem avaliado, a reação da opinião pública seria diferente. Não, vamos ajudar, vamos subsidiar, vamos mandar o recurso para um negócio bom, para um negócio que funciona. Correto, Nando? Correto. Correto? Frota 2011. Exato. Né?